Você já ouviu falar da Atlântida? A lendária cidade perdida que teria desaparecido do mapa em um único dia e noite. Durante séculos, ela tem despertado a imaginação de pessoas no mundo inteiro. Mas será que essa história é apenas um mito ou há algum fundo de realidade por trás dela? A verdade é que Atlântida pode ser muito mais real do que você imagina, e a narrativa que Platão nos deixou é cheia de detalhes que desafiam nossa compreensão sobre civilizações antigas. Fomos ensinados que Platão criou Atlântida como uma alegoria filosófica. No entanto, ele descreve cidades concêntricas, templos de ouro, canais imensos e uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas. Como alguém poderia descrever isso com tanto detalhe se tudo não passasse de ficção? Platão ainda afirma que os atlantes eram poderosos, dominavam outros povos e, de repente, desapareceram sem deixar vestígios. Mas se essa civilização realmente existiu, onde estaria a Atlântida? No Mediterrâneo? No Atlântico? Na América? Ou em regiões polares? Exploradores, historiadores e cientistas têm buscado respostas há séculos. Alguns acreditam que Platão se inspirou na ilha de Santorini, destruída por uma erupção vulcânica há mais de 3.500 anos. Outros apontam para ilhas submersas nas Bahamas ou formações misteriosas como o Olho do Saara. Há até quem sugira que a Atlântida estivesse no Ártico ou na Antártida, regiões misteriosas e pouco exploradas. A Atlântida não é apenas uma questão geográfica. Ela se tornou um ícone cultural. Filmes, livros, quadrinhos e jogos são inspirados nessa cidade perdida. Até o personagem Aquaman, famoso nos cinemas, é apresentado como o rei de uma Atlântida submersa. Teóricos, esotéricos e sociedades secretas interpretam o mito como uma fonte de conhecimento perdido, capaz de revelar segredos sobre civilizações avançadas. O mito ainda alimenta teorias fascinantes. Alguns afirmam que os atlantes possuíam tecnologia avançada, energia ilimitada e até contatos com seres extraterrestres. Apesar de não haver evidências concretas, essas ideias mantêm o mito vivo e provocam debates até hoje. Mas será que há alguma base científica para essas histórias ou tudo não passa de fantasia? A ciência moderna descarta a existência de um continente perdido no Atlântico. Não há vestígios arqueológicos de uma Atlântida real. No entanto, catástrofes naturais, como maremotos e erupções vulcânicas, podem ter inspirado Platão a escrever seu relato. Ele mesmo afirma ter ouvido sobre a Atlântida por meio de sacerdotes egípcios, que transmitiram a história por gerações. Portanto, a Atlântida pode ser uma mistura de fato e ficção, memória e mito. Mas mesmo que nunca tenha existido, seu legado continua a fascinar a humanidade. Ela nos faz imaginar civilizações perfeitas, conhecimentos perdidos e mistérios que desafiam nossa compreensão sobre o passado. A Atlântida é mais do que um mito. É uma lente para refletirmos sobre nossa própria história e sobre os limites do que conhecemos. Durante séculos, a busca pela Atlântida motivou exploradores e cientistas a vasculharem oceanos e ilhas em todo o mundo. Mas por que Platão deu tantos detalhes sobre essa civilização? Se ela realmente existiu ou se era apenas um mito? Alguns estudiosos acreditam que ele descreveu uma civilização que já havia desaparecido antes de sua época, baseada em relatos de sacerdotes egípcios antigos que registravam memórias de catástrofes e sociedades avançadas. Uma das teorias mais conhecidas sugere que a ilha de Santorini, localizada no Mar Egeu, poderia ser a verdadeira Atlântida. Essa ilha foi destruída por uma erupção vulcânica devastadora, criando tsunamis e deixando destruição generalizada. A destruição repentina de Santorini teria servido de inspiração para o mito de uma cidade que desaparece em um único dia e noite. Outros pesquisadores, porém, olham para o Oceano Atlântico, onde há ilhas submersas e formações geológicas misteriosas, como um conjunto de plataformas conhecidas como Bahamas submersas. Alguns acreditam que essas formações poderiam ser vestígios de uma civilização perdida. Ainda existem teorias mais ousadas. Alguns especulam que a Atlântida poderia estar localizada na Antártida, antes de ser coberta por gelo, ou mesmo no Ártico, em regiões hoje inóspitas, mas que no passado teriam condições de abrigar uma civilização avançada. Cada teoria envolve indícios geológicos, relatos históricos e interpretações das descrições de Platão. Mas, apesar de décadas de exploração, nenhum vestígio conclusivo foi encontrado. O fascínio pela Atlântida também é cultural. Ao longo dos séculos, a cidade desaparecida passou a simbolizar civilizações avançadas e esquecidas.
conhecimentos perdidos e tecnologia impossível. Esse imaginário coletivo é responsável por inspirar filmes, livros e séries de TV. Além disso, sociedades esotéricas e pesquisadores de teorias alternativas veem na Atlântida uma fonte de sabedoria antiga, talvez esquecida ou escondida propositalmente. Alguns acreditam que os Atlantes possuíam energia ilimitada, conhecimentos avançados em arquitetura, agricultura e navegação, e até contato com seres de outros mundos. Embora essas ideias não tenham comprovação científica, elas mantêm viva a narrativa e o mistério em torno da Atlântida, e ajudam a explicar por que tantas pessoas continuam fascinadas pelo mito. Mesmo Platão, ao escrever sobre a Atlântida, misturou fato e ficção. Ele descreve uma sociedade poderosa, organizada, com templos de ouro e muralhas enormes, que desapareceu submersa em apenas um dia e noite. Para ele, a Atlântida era um exemplo de como a arrogância e a ambição podem destruir até a civilização mais avançada. O mito da Atlântida não é apenas sobre geografia ou arqueologia. Ele representa um fenômeno cultural que atravessa séculos. Desde a Grécia Antiga até os dias atuais, a Atlântida inspira obras de ficção e especulações históricas. Filósofos, escritores, cineastas e até autores de quadrinhos foram influenciados pela ideia de uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. O impacto cultural é profundo. A própria ideia de cidade perdida se transformou em um arquétipo. Filmes, jogos e séries modernas reforçam a imagem de Atlântida como uma sociedade avançada e submersa, com tecnologia inacreditável e templos majestosos. A narrativa não se limita à ficção. Esotéricos, teóricos alternativos e sociedades secretas veem na Atlântida um símbolo de conhecimento perdido, talvez guardado por poucos ou escondido do mundo. Entre as teorias mais populares, há quem defenda que os Atlantes eram pioneiros em engenharia, capazes de manipular recursos naturais, construir canais e estradas avançadas e gerar energia de fontes desconhecidas. Alguns chegam a afirmar que essas tecnologias poderiam ter sido transmitidas por contato com seres de outros planetas. Embora essas ideias sejam especulativas, elas reforçam o fascínio global pela Atlântida. Por outro lado, a ciência moderna mantém o ceticismo. Pesquisadores geólogos e arqueólogos não encontraram evidências de um continente submerso no Atlântico. Catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, podem ter servido de base para as histórias de Platão. Ainda assim, o mito persiste, alimentado por detalhes minuciosos sobre templos, muralhas e sistemas concêntricos que Platão descreveu. O legado da Atlântida vai além do mito. Ela nos desafia a questionar até que ponto a história registrada corresponde à realidade. Ela nos faz imaginar civilizações avançadas que podem ter existido antes de nossa memória histórica. E, acima de tudo, nos lembra do poder da imaginação humana, capaz de criar narrativas que atravessam milênios. Ao longo dos séculos, exploradores e historiadores tentaram localizar vestígios da Atlântida em diferentes regiões do planeta. Alguns relatos antigos sugerem que houve cidades submersas no Mediterrâneo, enquanto outras histórias apontam para ilhas no Atlântico. Cada descoberta parcial, cada formação geológica ou ruína suspeita reacende a esperança de que o mito possa ter alguma base real. Na virada do século XX, pesquisadores começaram a usar tecnologia moderna, como sonar e mapeamento submarino, para procurar sinais de civilizações submersas. Estruturas misteriosas foram detectadas nas Bahamas, e algumas formações geológicas próximas à costa da Espanha e do Marrocos despertaram interesse. Apesar de todos esses achados, nenhum vestígio conclusivo de uma Atlântida histórica foi encontrado. Enquanto isso, a narrativa cultural continua viva. A Atlântida aparece em livros, filmes, documentários e até em videogames, reforçando seu papel como símbolo de civilização perdida e conhecimento oculto. Sociedades esotéricas e teóricos alternativos interpretam o mito como uma chave para tecnologias antigas ou sabedoria esquecida, mantendo a chama do mistério acesa. O mito também nos convida a refletir sobre catástrofes naturais. Platão descreve a destruição da Atlântida como repentina e total, lembrando que até sociedades avançadas podem ser devastadas pelo poder da natureza. Essa mensagem ecoa até hoje, lembrando-nos da fragilidade das civilizações diante de forças que não controlamos. Em resumo, o mito da Atlântida combina história, geografia,
cultura e imaginação. Ele nos desafia a pensar sobre o que pode ter existido antes de nós, sobre civilizações avançadas que desapareceram e sobre o que aprendemos, ou esquecemos, ao longo da história. Será que Atlântida existiu de fato? Ou continuará para sempre como um dos maiores mistérios da humanidade? Até hoje, nenhuma prova concreta foi encontrada, mas o mito permanece vivo, inspirando curiosidade, teorias e imaginação. O que torna a Atlântida fascinante não é apenas a possibilidade de que tenha existido, mas o que ela representa: o desejo humano de explorar o desconhecido, compreender civilizações avançadas e buscar conhecimento perdido. Platão, mesmo que tenha criado uma alegoria, nos deixou uma narrativa que atravessa milênios e ainda desperta debates. Mesmo que nunca encontremos vestígios da Atlântida, ela nos ensina sobre ambição, poder, desastre e imaginação. Nos lembra de que civilizações podem surgir e desaparecer, mas histórias, ideias e mistérios permanecem. Portanto, mergulhar no mito da Atlântida é também mergulhar em nossa própria história e naquilo que ainda não entendemos sobre o mundo. A Atlântida nos convida a imaginar, investigar e questionar. E, acima de tudo, nos faz sonhar com civilizações perfeitas e segredos ocultos que talvez um dia possamos compreender. O mito segue vivo e o convite permanece. Continue explorando, questionando e se maravilhando com os mistérios que o passado ainda nos guarda. A Atlântida, mito ou realidade, será sempre um enigma que nos conecta à curiosidade e à imaginação humanas. Se você chegou até aqui, é porque também se fascinou com os mistérios da Atlântida. E olha, tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí no canal. Então não esqueça, deixe o seu like, porque isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias misteriosas da humanidade. Assim, além de apoiar o meu trabalho, você vai estar sempre entre os primeiros a descobrir os segredos e mistérios que o passado ainda guarda para nós.